Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas incríveis estão acontecendo fora do Brasil e principalmente aqui no nosso país. E muitas dessas situações conectam aquilo que nós chamamos de o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista com outros universos paralelos. Mas existe um sentimento em comum entre todos esses universos aí, que é o sentimento de desespero. E isso está se irradiando para as camadas das sociedades que estão já sofrendo o impacto desse tipo de situação que está se dando mundo afora. Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens que são muito reveladoras, uma situação que aconteceu com uma atriz muito conhecida aqui no nosso país, e vamos conversar também sobre situações inspiradoras que estão vindo lá de fora, que eu sempre gosto de sublinhar, e coisas que estão acontecendo com o governo brasileiro nesse momento. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você, que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão aqui no nosso portal do José. Seja bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E se puder, venha prestigiar também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, os jornais dessa tarde estão abordando aí as movimentações que estão se dando em conflitos internacionais. E aqui no Brasil, essa gente está tentando escapar da polícia e buscam todo tipo de apoio. Estão marcando agora, mais para frente, uma manifestação. Aliás, é uma grande interrogação que é inaceitável para quem sempre fez parte de movimentos políticos. Como é que pode os extremistas de direita estarem fazendo toda hora algum tipo de convocação, estarem levando pessoas para as ruas, e sempre ao redor de pautas infames, de pautas distorcidas, de pautas negacionistas, de pautas conspiracionistas? O que está acontecendo? Nós temos que dar algumas chacoalhadas. O nosso portal aqui ele serve para apontar esses caminhos e apontar algumas luzes e trazer alguns debates sobre o que está acontecendo aqui no nosso país. Bom, e eles estão marcando mais uma manifestação para o próximo dia 16, por anistia, contra a caristia, um monte de coisa, assim, como se essa gente nunca tivesse poder nas mãos. E aí, a gente vai vendo vídeos também brincando, né? Tirando sarro dessas criaturas. Um deles é esse aqui que eu recebi. É muito curtinho, eu acho que dá para vocês verem aqui, né? Uma sátira aqui do Malafaia com Bolsonaro, gente. Eu não aguentei ficar com isso só para mim, né? Eu quis compartilhar com vocês. Se você não gosta muito desse tipo de sátira, olha, é hora de virar o rosto, tá? Então vai lá. Essa gente não fala assim, tem que ter liberdade, liberdade. Mas então tem que aguentar a liberdade de quem faz as brincadeiras, né? Bom, fazendo o corte aqui da brincadeira, a gente vai voltar aos temas sérios, né? O presidente Lula esteve hoje lá em Betim para inaugurar um centro de desenvolvimento de tecnologia híbrida. Então ele falou ali, isso é retransmitido pela rede oficial dele, mas as audiências estão muito baixas, porque como são aleatórias, então as pessoas têm que estar procurando ali o que o presidente está fazendo, enfim. E como são falas sempre monocórdicas, são sempre falando do tema do dia, não há uma interatividade com o público, então isso acaba sendo uma aparição meramente informativa, que não atinge uma grande parcela da sociedade brasileira por conta desse tipo de formato que a gente tem combatido aqui, a gente tem criticado, olha, esse tipo de situação, cerimônias e tal, tem que ser uma coisa protocolar, vai e faz a fotografia, tira a imagem, mas essa não é a parte principal de uma comunicação que provoque a reflexão e interatividade da sociedade. Mas alguns passos já estão sendo sentidos, algumas mudanças estão sendo sentidas, mas ainda falta muito, gente, não dá para ficar passando pano em cima disso. O governo não vai conseguir resultado político algum importante, ou seja, eleitoralmente não conseguirá, se não enfrentar a deficiência que há na área de comunicação. Não adianta produzir dados, números, realizações, obras, se isso não for entregue em termos de informação, de fazer com que as pessoas reflitam e incorporem os fundamentos do que estão acontecendo, das coisas que estão acontecendo no governo. Bom, então fica esse corte e a gente vai voltar aqui a esse tema da comunicação. Bom, o presidente Lula foi muito atacado quando ele levantou na discussão
que estava se travando o tempo todo sobre o que fazer, o que caminhos poderia ter ali o conflito entre Ucrânia, Rússia, Ucrânia, ou guerra, Ucrânia, Rússia, Ucrânia. Bom, e o presidente Lula, ele chegou várias vezes, olha, tem que sentar para conversar, não vai, na base militar não vai dar, na guerra não vai resolver, porque é o seguinte, a Rússia não vai perder essa batalha, não vai ceder, não vai ser esmagada e vai ficar quietinha, e a Ucrânia também não quer ceder também. Então, se ficar nesse conflito militar, olha, nós vamos ter um conflito aí durando a vida toda até acabar o planeta. Bom, então todo mundo atacou, achou aquilo absurdo, que ele tinha que defender a soberania da Ucrânia, mas ele defendia a soberania do território da Ucrânia, só que você tem que conversar com o outro, né? O outro não está afim, o outro está se sentindo ameaçado, enfim. Então, se essa realidade não fosse bem incorporada, dificilmente haveria uma solução. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o que ele está fazendo? Ele está exatamente nessa direção, só que a gente não vê as críticas, né? Visão de Rubio que o conflito na Ucrânia é guerra por procuração, coincide com o que pensa Putin, diz Kremlin. O que Marco Rubio está dizendo, o secretário de Estado, é o seguinte, que os Estados Unidos sempre tiveram interesse nesse conflito provocado ali com a Ucrânia à frente, a Europa por trás, por algum tipo de interesse econômico. Então, claramente ele falou isso, que todo mundo que analisa a geopolítica já tinha cravado isso. Quem estava se dando bem no meio dessa história estava longe do conflito. Não tem americano morrendo nisso, não tem empresa americana quebrando por conta disso, tem americano sofrendo falta de energia, não. A indústria militar, a indústria bélica, a infraestrutura toda continua exportando. E vejam só, Trump já está de olho nas riquezas da Ucrânia. No final da história ainda vai pegar uma parcela ali dos recursos do povo da Ucrânia. Rubio elogia a proposta de cessar fogo por ar e mar da Ucrânia, mas indica que paz com a Rússia deve exigir mais concessões. E aí o que a gente viu na sequência? Ucrânia terá que abrir mão de territórios ocupados ilegalmente pela Rússia, se quiser acordo de paz, diz secretário de Estado dos Estados Unidos. E o que aconteceu agora, de tarde? Ucrânia aceita plano dos Estados Unidos de cessar fogo de 30 dias. Olha, o Zelensky, ele se dispôs ali a seguir o comando de Donald Trump. E o comando de Donald Trump é esse que a gente acabou de ver agora. A Ucrânia vai ter que ceder o território, porque senão não vai ter acordo nenhum. E será isso que vai acontecer. As pessoas podem não gostar, existem uma série de considerações, enfim, mas é um assunto da geopolítica que a gente vai ter sempre gente que estará tirando algumas conclusões em função das informações que nós recebemos. Só que a gente não recebe todas as informações. Então a gente tem que ter humildade, sabedoria para poder ler ao máximo como é que funciona esse grande jogo de xadrez. Vamos falar aqui do estresse que está acontecendo, né? Que estão atingindo pessoas como a atriz Ingrid Guimarães. Ela pegou um voo vindo dos Estados Unidos para cá, pela American Airlines, e de repente ela foi intimada para sair do lugar dela. Vamos acompanhar aqui a história. Se você não viu, acompanhe. Sentada, com o cinto colocado, pronta para voar, veio o funcionário e me disse o seguinte: você vai ter que sair, você foi escolhida para sair daqui e ir para a econômica, porque uma pessoa quebrou uma cadeira da pessoa da executiva, essa pessoa vai ocupar o seu lugar e você vai para um outro lugar que estiver sobrando na econômica. Falei, não entendi. Porque ele falou, porque isso é uma regra e você foi escolhida. E eu disse, não, eu não vou. Aí ele falou, não, você tem que ir. Eu falei, não, eu não tenho que ir. Eu comprei esse lugar e eu vou ficar aqui. Ele pergunta a você acha que se fosse um cidadão americano sentado na poltrona, que alguém chegaria dentro de um voo, que uma poltrona que um americano comprou, e ia dizer assim, você vai ter que sair daí? Vocês acham que isso aconteceria? Ele chamou uma outra pessoa e já chegou falando alto, dizendo a seguinte frase para mim: se você não sair daqui, você nunca mais viaja de American Airlines. Aí eu disse, tudo bem, eu não preciso viajar de American Airlines, eu tenho outras companhias para viajar. Aí atrás eles ficaram muito chateados, chamaram uma terceira pessoa, que essa falava português, uma pessoa de terra, e ela disse o seguinte: se você não descer, não sair do seu lugar, o avião inteiro vai ter que descer do voo por tua causa. Inclusive tinha um único comissário brasileiro na equipe que veio e falou, querida, deixa eu te falar uma coisa, ou você vai descer por bem ou por mal. Nesse momento, meu cunhado e minha irmã, que estavam na cadeira do lado, foram tentar ajudar, porque falam inglês melhor do que o meu, e uma das mulheres mandou meu cunhado calar a boca, dizendo que não pediu a ajuda dele, que é para ela não se meter.
Diante disso, não bastasse isso, quando eu falei que eu ia continuar não saindo, eles anunciaram lá naquele microfone para todo mundo que estava no voo, inclusive muitos brasileiros, de que o voo não iria sair, que era para todo mundo levantar, porque uma passageira não estava colaborando. Ou seja, eles me colocaram contra o voo inteiro para me coagir a sair do meu lugar. Até então eu não tinha nem entendido, porque que eu ia ter que resolver um problema que aconteceu na executiva. Bom, não bastasse esse constrangimento todo, uma das comissárias ainda foram lá na classe econômica, e tinha muitos brasileiros, e disseram que aquela passageira ali não estava colaborando, e por isso todo mundo ia ter que descer do voo. É claro que as pessoas que não sabiam da história começaram a ficar chateadas, começaram a brigar comigo, a gritar comigo, dizer que eu estava atrapalhando lá o voo, e eu, diante desse constrangimento público, saí do meu lugar e fui para um lugar que não era o meu lugar. Bom, gente, moral da história. No final, quiseram dar um cheque para ela de $300, ela ficou muito revoltada e isso teve muita repercussão. O site lá da American Airlines choveu de comentário e atacando, né? E hoje eles publicaram a notinha. American Airlines responde denúncia de Ingrid Guimarães. Conversamos pessoalmente. Bom, a companhia aérea se pronunciou após a atriz denunciar ter sido ameaçada e coagida a trocar de assento em um voo realizado pela empresa. Nos Estados Unidos, a empresa tomaria uma ação milionária. Aliás, eu sugeriria para a Ingrid processar a American Airlines lá nos Estados Unidos, não aqui no Brasil, porque aqui a justiça sempre tem um parâmetro que é muito aquém daquilo que se faz nos Estados Unidos. Mas isso mostra o estresse que essa gente está passando por lá e se irradia por todos os cantos. Trump promete comprar carro da Tesla para apoiar Musk após queda histórica das ações. Você acha que vocês vão ver o Donald Trump andando de carrinho elétrico para cima e para baixo? De Tesla para cima e para baixo? Coisa está complicada, né? Tesla, ação despenca 15% em pior pregão em 5 anos e perde 800 bi desde dezembro. A situação hoje ainda não está boa, não. A situação está bem complicada para lá. Vamos ver como é que será esse dia de hoje, o fechamento, para ver como é que estão as bolsas. Tenho falado com vocês da comunicação politizadora. A presidenta do México, ela, depois de um evento que teve domingo, reuniu mais de 350 mil pessoas na Praça de Zócalo. E aí, depois da cerimônia, que é muito interessante, gente, eles são muito disciplinados. Marcou a fala dela para meio-dia, quando foi 11h58, ela estava lá no palanque, falou, só ela falou, todo mundo organizado nas cadeirinhas atrás, enfim, deu o recado e eu vou passar uns trechinhos aqui muito rápidos para vocês aqui. Vamos ver aqui um supra-sumo que eles fizeram aqui e colocaram nas redes. Todos. México es un país libre, independiente, soberano y democrático. Por razones... Gente, tinha muita gente lá, tá? Mas eu peguei aqui trechos do discurso para vocês verem aqui o que eu falo de você chamar a sociedade para estar junto com você enquanto governante. Aqui ela, nesse mundaréu de pessoas, ela disse o seguinte: convocarnos a esta plaza pública. ¿Están de acuerdo? Ela pergunta assim, olha, nós vamos discutir mais algumas coisas, mas se for o caso, a gente chama outra assembleia aqui na praça pública. Estão de acordo? Aí o povo, sim, estamos dentro. Vamos lá. Aplicando la misma máxima humanista. Por el bien de todos. É um dos slogans do governo, né, mexicano, né? Para o bem de todos, primeiro os pobres, que é aquilo que eles chamam de humanismo mexicano. Acho muito interessante essa fala. E para finalizar, eu acho que essa aqui, que ela fala do neoliberalismo aqui, que foi derrotado no México. Vamos ver esse trecho aqui. Com isso em mente, devemos seguir bajo la siguiente estrategia. 1. Ah, sim, está falando das estratégias de governo para os próximos anos. Isso tudo nessa assembleia que ainda foi retransmitido por vários canais. Só um canal de um youtuber que eu conheci lá no México, a transmissão atingiu mais de 880 mil pessoas, gente. Então o negócio é para a gente estudar e aprender com eles, né? Fortalecimiento del mercado interno. Eso significa
seguir aumentando el salario mínimo y el bienestar de nuestro pueblo. Gente, isso rompe com esses dogmas neoliberais todos. Eu li para vocês outro dia aqui o Globo dizendo que o salário mínimo aumentado era um absurdo. Pois bem, eles estão continuando a aumentar o salário mínimo no México, como uma mola propulsora da economia. Então, são essas experiências que eu gosto de compartilhar aqui com vocês, porque nem tudo está perdido nesse mundo, exceto para esse mundo neurótico da extrema-direita bolsonarista e a extra-bolsonarista, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Tchau!